Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Quero falar sobre o mandamento do amor. O mandamento do amor. O pastor Ronaldo Lidório esteve conosco na conferência. Ele nos trouxe um estudo profundo sobre esse assunto. Depois, não sei se já está disponível aí no YouTube, mas seria bom se os irmãos assistissem o sermão do pastor Ronaldo Lidório. Eu fiquei impactado também com aquilo que ele colocou. João 15, versículo 12. Vamos juntos? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A maior revelação que nós temos acerca da pessoa de Deus está lá em João, capítulo 4, quando diz que Deus é amor. Deus é amor. Ou seja, a essência de Deus, a natureza de Deus é o amor. E quando a gente fala sobre esse tema, do ponto de vista prático, nós vamos encontrar base bíblica para dizer que o amor é o teste que vai identificar se nós somos crentes ou não, convertidos ou não. E a Bíblia vai dizer, eu quero mostrar para vocês, que se nós não amarmos uns aos outros, nós não somos nascidos de novo, nós não somos crentes. E o grande desafio que a gente tem como igreja, a igreja vai crescendo, vai se expandindo, a gente não vai conhecendo mais uns aos outros, a gente não tem tempo para ter comunhão, mas nós precisamos trabalhar esse assunto na nossa vida pessoal. Vamos dar um pulinho lá na primeira carta de João, capítulo 4, para voltar aqui para tirarmos 3 lições desse versículo. 1 João 4, versículo 7. João vai dizer que a maior prova de que eu nasci de novo, de que eu sou uma pessoa convertida, é se eu amo os meus irmãos. Veja lá, vamos ler juntos. João 4, 7 e 8. Vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se eu não amo, é porque eu não sou convertido, eu não nasci de novo ainda. Esse é o grande teste que nós temos que fazer na nossa vida cristã. E é tão interessante isso. Veja no capítulo 3 de 1 João, versículo 14, 1 João 3,14 diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Eu tive uma vez uma discussão com uma pessoa aqui da igreja, membro da igreja, e ela disse que não gosta de crente, não gosta dos irmãos, não gosta de convivência. E eu perguntei, mas você é convertida? Você é regenerada mesmo? Eu disse, eu sou. Eu falei, mas vamos fazer o teste. Mostrei justamente esse texto. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante porque o amor não somente nos identifica, mas o amor é a nossa motivação para a vida cristã.
tudo que nós fizermos, se não tiver amor, nada aproveita. Vamos lá para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Por favor. 1 Coríntios 13. Você observa que lá na igreja de Corinto havia uma disputa sobre espiritualidade. E a ênfase da espiritualidade daquela igreja eram os dons espirituais. Quem é que tem mais dons? E Paulo vai colocar no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Negócio de dom de línguas. E Paulo vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que? Veja, grife essa expressão, se não tiver amor. Ela se repete 3 vezes, se não tiver amor, se não tiver amor. Então você pode ter todos os dons da comunicação. E aí vem, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Um dom espetacular que é falar em línguas, o dom espetacular de profetizar. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, vai dizer, se não tiver amor, nada serei. Então eu não sou nada se eu não amar. Se eu não amar. Ele diz: ainda que você faça o maior sacrifício, diz aí, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aproveitará. Só que a gente não consegue amar. Nós conseguimos naturalmente o quê? Odiar. Eu já disse para vocês que eu, como pastor, falei para minha psiquiatra que eu não tenho tendências para suicídio, mas para homicídio, todo dia. Se eu pudesse, eu matava os crentes aqui. A gente não precisa fazer esforço para odiar, porque o nosso coração já tem o ódio dentro dele. E é tão interessante, irmãos, tão interessante, que nesse versículo 13, quando Jesus está se despedindo, ele vai dizer 3 coisas nesse versículo 12. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então preste atenção, amar uns aos outros não é uma opção. Amar uns aos outros é um mandamento, uma ordem. Não é eu estou com vontade de amar, eu não quero amar, eu só vou amar esse aqui não dá para ser amado. Não. É um mandamento. E Deus sabia, Deus sabe que eu não consigo amar com as minhas próprias forças. E o que ele fez então? Vê para mim, por favor, Romanos capítulo 5. Vamos fazer já uma aplicação. Romanos capítulo 5. Vamos ler bem forte, bem junto, vamos lá. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo nos foi outorgado quando? No dia da nossa conversão. Então eu nasci de novo. Se eu nasci de novo e o Espírito Santo está em mim, eu tenho a capacidade
pelo poder do Espírito Santo, de amar. Então Deus não está dando um mandamento sem dar o quê? A força, a competência para você realizar. Então você diz assim, Deus, amar uns aos outros é um mandamento, mas eu não consigo. Aí ele vai dizer, consegue, filho. Eu coloquei dentro de você o quê? O Espírito Santo. Veja como é que é interessante, porque o Espírito Santo foi outorgado no passado, mas ele disse, o amor de Deus, não é o amor de Arival, que não tem. Não é o amor do Eduardo, que não tem. Esse japonês não tem amor nenhum. Mas o amor de Deus é o quê? Derramado. O verbo derramar aqui é a ideia de torrentes. Não é contra-gota. E esse verbo derramar, na língua grega, está no presente contínuo. Então é o seguinte, vamos fazer um teste essa semana. Pega um crente aqui da igreja que você não gosta. Você não vai com a cara dele. Ele vem por aqui, você sai por aqui. E diz, Senhor, derrama amor no meu coração. Derrama, derrama. Eu não estou com vontade, mas esse mandamento é para eu amar. Então, o Senhor me ajude, me ajude. E é tão interessante, irmãos, porque é o amor de Deus. O amor de Deus. Então, Jesus, ele nos ordena, o meu mandamento é este. Que vos ameis o quê? Uns aos outros. Então, não é uma opção. Não é uma opção. Se você observar lá em João, capítulo 13, volta para lá para João, capítulo 13. Jesus vai dizer no versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, leia comigo aí, o que é que diz? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Presta atenção, como é que Cristo vai ser conhecido por todos, se a igreja não se amar, se nós não amarmos uns aos outros? Então, a forma da gente revelar que Cristo está em nós, que Cristo está na igreja, é através do amor. O amor seria o RG, carteira de identidade do cristão. Como é que ele prova que ele é cristão? Através do amor. E amor, irmãos, João vai dizer, não é palavra não. Meu irmão, eu te amo. Para com isso. Não ameis de palavras, mas do quê? Com atitudes, com ações. Se você diz que ama o seu irmão e vendo ele passar necessidade de você ter como suprir, você não supre, onde está o amor de Deus em você? Então nós temos que trabalhar de forma prática esse assunto. Primeira lição. Amar uns aos outros é um mandamento, não é uma opção. E ele dá o mandamento, mas ele dá também a força para você obedecer esse mandamento. Segunda lição importante aqui no texto é que esse mandamento é coletivo, é para todos. O meu mandamento é esse, que vos ameis, está no plural, não é isso? Vos ameis uns aos outros. É sintomático porque na igreja muita gente cobra amor, é ou não é? Nós somos especialistas em cobrar do outro o quê? Amor. E a gente às vezes acha que na igreja existe uma casta diferenciada. O pastor tem que amar, o presbítero tem que amar, o fulano tem que amar.
E parece que qual o maior grau de responsabilidade e liderança, essa pessoa tem que ter amor. Se você observar, irmãos, esse mandamento de amar uns aos outros, ele é um mandamento do corpo de Cristo ou para o corpo de Cristo. Ele não é singular, ele é plural, é para todos. E se você pegar essa questão do amor, você vai descobrir que há desdobramentos. Por exemplo, como é que eu amo Eduardo? Como é que eu demonstro amor por ele? Aí a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Como é que eu demonstro amor pelo Milton Flávio? A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Levai a carga uns dos outros. Então, há desdobramentos, porque são mandamentos coletivos. Mas tudo começa com amor. Se você não tiver amor, ele diz Paulo, nada serei. Nada serei. Mas eu queria complicar mais a minha vida e a sua. Porque ele diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Aí ele estabelece o padrão de amor. A referência. Ele diz assim, assim como eu vos amei. E ele já vai abrir o jogo com os discípulos. Veja no versículo 13. Ele diz, vocês nunca vão superar o amor que eu sinto por vocês. Porque ele vai dizer, ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus coloca aqui como padrão, como é que eu tenho que amar. E é complicado. Vamos lá para 1 João 3,16. Todo mundo gosta de João 3,16. Mas ninguém gosta de 1 João 3,16. Eu mesmo não gosto. Mas tem que cumprir, né? Na vida cristã, você não faz o que gosta. Você tem que fazer o que Deus pede. Pede. 1 João 3,16. O que diz aí? Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida e devemos dar nossa vida. Vou perguntar aqui, quem está pronto aqui a dar vida pelos irmãos? Não levanta a mão não, que isso é falso. Mas esse é o padrão. Por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos de avivamento. Por isso que a gente precisa do poder do Espírito Santo na vida da gente, porque não é fácil. Não é fácil. E não adianta ficar falando, conversando. Nós temos que pedir a Deus. Então, a oração que a gente tem que fazer todo dia, né? Todo dia você sabe que tem bondade e misericórdia, não é isso? Do seu lado. Todo dia você tem que dizer, Senhor, me ensina a amar. Derrama amor no meu coração. Se a gente pegar 1 Coríntios 13, né? E você vai descobrir uma coisa que eu acho maravilhosa aqui em 1 Coríntios 13. Porque Paulo vai dizer o que é amar e o que não é amar. Ele começa assim no versículo 4. O amor é paciente. Como é que eu demonstro o amor de Cristo para com meu irmão? Sendo o quê? Paciente. Vocês acham que eu sou paciente? Que nota você me dá? Eu sou impaciente, ansioso, perturbado do juízo. E Jesus diz, Arival, você tem que amar. E começa dentro de casa, com a esposa, com os filhos.
Não é isso? E ontem eu estava perturbado, dizendo, com esse negócio na cabeça. Se eu tenho que amar. Tem que amar, tem que amar, tem que amar. Mas eu não consigo. Mas eu lhe dou condição. E é tão interessante porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Por amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o que me anima nesse texto é o versículo 11. A partir do versículo 10, Paulo vai usar uma linguagem aqui de que nós precisamos de um tempo para desenvolver esse mandamento. Porque ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora... Então veja que há um desenvolvimento nesse processo. Então faz o seguinte, essa semana você começa amando um. Na outra semana você pede 2. Vai aí, vai aí. Certo? Eu li um livro e fiz um estudo aqui uma vez, como se relacionar com pessoas difíceis. Tem 10 tipos de pessoas difíceis. 10 tipos. Certo? Tem aquela pessoa que é sempre do não. Já viu isso? Não. Tem aquele que não diz não e diz que vai fazer e não faz. Na igreja está assim. Eu gosto daquele que é o atirador de elite. Conhece esse? Que o cara só atira em você naquilo que você não gosta. Você quer matar o cara. Mas ele tem a habilidade, a capacidade de dar o tiro certo na sua fraqueza. Nós temos aquele que é o indeciso, em cima do muro. Aquele que sai passando, que é o temperamento, que é o homem-tanque, né? Ele sai passando por cima de tudo, feito um... Mas John Maxwell, ele disse que a pessoa mais difícil de se relacionar é conosco mesmo. Você já notou que os outros não são difíceis, mas você é difícil? Eu cheguei a essa conclusão. Por isso, eu acho que existe uma relação quando Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como amamos o quê? Então, nós precisamos amar no sentido de ter paciência conosco mesmo. Né? Porque senão a gente pira. Fica pirado. Eu tenho que me amar, me conhecer, me perdoar, ter paciência comigo, para que eu possa exercitar isso com os outros. Quer dizer, o amor de Deus é completo. É completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu pergunto para você, Deus continua amando a gente? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, que Deus é amor. Se Ele é, Ele nunca vai deixar de ser. Se Ele é, nele não há sombra nem variação. Deus não ama você hoje menos, amanhã mais. Não é assim não. O amor de Deus é perfeito. É perfeito. Então eu queria deixar essa meditação, nós vamos participar da ceia do Senhor. Se tem crente brigado aqui, faz as pazes hoje, tá? Para poder tomar essa ceia.
Você está com mágoa no coração, com alguém? Pede perdão a Deus. Você está com vontade de matar alguém? Jesus vai complicar muito mais. Jesus vai dizer assim: amai os vossos inimigos e orai por eles. Eu acho que o ápice do amor é quando a gente ama os inimigos. Faça aí uma avaliação da sua vida e lembre-se que a pedra de toque para nos identificar com pessoas realmente regeneradas não é performance espiritual, não são os dons espirituais, não é a capacidade de serviço, de produtividade, nada disso. É o amor. Amém? Senhor Deus, o Senhor nos conhece. E antes que uma palavra e um pensamento venha, o Senhor já sabe tudo. Não há nada oculto, escondido aos teus olhos. O Senhor nos ajude, Pai. A amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa. É impossível para nós. A nossa vontade não se dispõe para isso. Nós queremos ser amados, nós queremos ser respeitados, nós queremos ser alvos do amor dos outros, mas nós não estamos com o nosso coração disposto, Pai. Disposto. Então, opera o querer e o realizar na nossa vida nessa manhã. Que ao participarmos da ceia do Senhor, o Teu Santo Espírito quebrante o nosso coração. Quebranta-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.